Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Obrigado, Wagner. Deus abençoe, meu amado. Obrigado. 1 João, capítulo 4, a partir do verso 7. Quero falar com vocês a partir desse texto e dar continuidade, na verdade, o que a gente falou hoje de manhã, né, na roda de leitura. O nosso grupo foi sobre relacionamentos. Então, quem esteve lá com a gente vai perceber aqui que eu vou repetir, inclusive, algumas falas e abordar mais ou menos o que nós estávamos falando, né, que, na verdade, é o tema, não o tema que eu vou pregar agora, mas é o tema de Efésios, né, a comunidade, o corpo de Cristo, os relacionamentos, e a gente estava falando a respeito disso pela manhã. Então, vou aqui abordar algumas questões, tá? Mas o tema é que a gente é chamado para amar. Esse é o tema da mensagem, né? 1 João, capítulo 4, verso 7 até o 21. É um texto não tão longo, mas também não tão curto, né? Mas vamos prestando atenção. Não sei se é possível projetar aqui, se tiver a versão NVT. Não sei quem está ali na mídia, que eu não estou enxergando. Mas se for possível. Se não for possível também, não tem problema, eu vou lendo aqui devagarzinho. Mas eu peço que vocês todos fiquem com a Bíblia aberta após a leitura, tá bom? A gente vai recorrer a algumas leituras aqui. Diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Verso 15. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus deve permanecer nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, ou mais maduro, né? Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém, queridos. Meus amados, deixa eu trazer aqui um pano de fundo histórico a respeito dessa época que foi escrita essa carta. Aliás, eu quero falar um pouquinho antes, para que a gente entenda, né, até mesmo por que essa carta foi escrita, o motivo para que ela foi escrita. No ano 64, aproximadamente, um imperador muito conhecido na história, chamado Nero, ele ateia fogo em Roma. Era um doido, louco, né? E aí ele ateia fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos. Aproveita a ocasião e faz isso, e aí se deflagra uma grande perseguição mundial sobre os cristãos. Até o ano 70, isso ocorre de uma maneira intensa, e Jerusalém ela é invadida, destruída, enfim. E Paulo, né, nesse meio, aí, nesse tempo, ele escreve diversas cartas a diversas igrejas espalhadas pelo mundo, instruindo a respeito, inclusive, da esperança, de Cristo, sua vinda, né, uma série de instruções que Paulo dá a essas diversas igrejas, que a maioria delas ele mesmo que plantou. E ele fala muito a respeito da esperança, ficar firme na provação, na perseguição, era a realidade que os nossos irmãos eles enfrentavam naquela ocasião. No ano 67, Paulo ele é decapitado, ele é morto, morre com 62 anos. No ano 81, assume um outro imperador chamado Domiciano. Ele intensifica ainda mais a perseguição aos nossos irmãos.
Ao invés de João dar continuidade e João falar também a respeito da esperança, de que os irmãos precisavam estar firmes nas promessas de Deus e tudo mais, aquela coisa toda que Paulo escreve, ele não se preocupa com essa perseguição externa. João, ele escreve 3 epístolas aqui, que aqui a gente vai abordar hoje, mas escreve também o Evangelho segundo João e escreve Apocalipse. No Evangelho segundo João, ele fala a respeito de Jesus, fala que Jesus é Deus, ponto final. Isso é o mais importante da nossa fé, essa profissão de fé, esse reconhecimento de que Jesus é Deus. Em Apocalipse, ele vai falar a respeito do futuro da humanidade, do momento último da história humana, e ele mostra a soberania de Deus, o domínio de Deus, que Deus está no controle da história humana, e Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, e não há nada, absolutamente nada, que fuja do domínio de Deus. E aí, nessas 2 cartas, ele fala a respeito dessas realidades. Nessa terceira carta aqui, ele fala a respeito da convivência interna, é a preocupação do nosso irmão, João. Como nós, como discípulos de Cristo, devemos viver como comunidade de fé. Que diferença deveria ter em nós em relação àqueles que não são povo de Deus, que não vivem para a glória de Deus? Qual é o crivo, amados? Qual é a diferença entre nós e essas pessoas que, embora tenham suas profissões de fé, mas elas não conhecem a Deus e não vivem para a glória de Deus? O que nos distingue como igreja de Jesus? É uma pergunta que eu faço a mim mesmo muitas vezes, e quando a gente vai falar a respeito do Evangelho, o que as pessoas precisam saber? O que as pessoas precisam ter contato? Qual o conteúdo? O que nós devemos falar para essas pessoas? Que elas não tenham imagem em suas casas? Que elas não acreditem em A ou B? O que elas precisam saber? O que é importante de fato? O que é indispensável para que as pessoas possam ter contato com Deus? O que elas devem saber a respeito de Deus? O que nós temos de diferencial? Porque aí tem N propostas religiosas pelo mundo afora e na história humana, não é? E é interessante que o Evangelho, embora ele seja inclusivo no sentido que ele convida todas as pessoas, mas ele é exclusivo na proposta de como viver para Deus. E é interessante, amados, que nós podemos falar um bocado de coisa. A gente pode criar, como nós já criamos na história do cristianismo, ortodoxia, né, profissões de fé, aquela questão da elaboração teológica, e a gente tem um monte de resoluções. Mas o que nos distingue? O que as pessoas elas podem saber de Deus que não tenha nenhuma possibilidade de ter interferência humana? Porque a gente sabe que tudo que o homem elabora, na melhor das intenções, ainda pode ser aquilo que não seja exatamente o absoluto de Deus. É possível ter pessoas bem intencionadas, gente honesta, sincera, que busque a Deus, mas fale, pense e declare coisas que não são exatamente aquilo que Deus declara de si na sua palavra, né? Mas o que a gente pode falar? O que pode ser uma declaração, que não há perigo, não há risco de ter ruído, interferência humana. Há uma declaração que João traz aqui: Deus é amor. Ponto final. E é isso que nós conhecemos de Deus. O resto é uma incógnita. O resto, na verdade, pode ser questionável e questionado, e deve ser mesmo. Agora, Deus é amor. Então, o que nos distingue como pessoas que são salvas, que se parecem com Cristo e que têm a natureza de Deus, é quando nós amamos. Não são as manifestações carismáticas que nos distinguem como pessoas que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Porque o próprio Paulo, como eu falei aqui, ele já escreveu uma carta direcionada a uns irmãos, lá na cidade de Corinto. Esses irmãos, pense nos irmãos que experienciavam a manifestação poderosa carismática dos dons espirituais. O culto dos irmãos era aqueles que a gente chama hoje de pentecostal, né? Ou penteca. Cada culto havia dom da ciência da palavra, dom da sabedoria da palavra, havia manifesto dom da fé, dons de curar, havia lá dom de discernir espírito, variedade de interpretação de línguas, enfim, havia lá a graça de Deus sendo derramada através desses dons espirituais, onde a liturgia, Paulo disse, olha, ordena esse negócio que é muito poder aí, né? Vocês estão até meio, assim, embriagados com o Espírito Santo. E aí é interessante, amados, que nessa carta, Paulo chama esses irmãos de carnais. Pessoas que não são maduras, que não conhecem a Deus como deveriam.
gente que não tem muita diferença na sua vida, na sua postura, no seu comportamento, enfim, no seu caráter, dos pagãos. Então, o que distingue o povo de Deus não são essas manifestações, elas vêm a reboque, são acessórios. É importante que as desejamos, que as buscamos, mas a gente precisa entender que termômetro de fé e de espiritualidade, de maturidade cristã, não são essas coisas. Isso não é critério para nós avaliarmos a nossa vida como sendo uma vida aprovada por Deus. João, capítulo de número 13, verso número 35, Jesus ele disse o que seria o diferencial na nossa vida. Ele disse o que nos distinguiria, o que todos, inclusive, poderiam nos identificar como povo de Deus. Ele disse, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é o amor que nos distingue, né? Cada uma dessas 3 cartas de João aqui, ela é entusiasticamente relacional, incentivando a comunhão íntima com o Senhor e com os outros cristãos. Na primeira carta aqui, ele fala sobre andar na luz. Isso aqui é o tema principal. Andar na luz quer dizer ser honesto diante de Deus. Deus é luz. Se Deus é luz, Ele vê todas as coisas como de fato elas são. Nós não. Nós temos dificuldades enormes de enxergar a realidade das coisas. É por isso que nós não confiamos em nós. É por isso que nós estamos aqui, para ouvir o que Deus tem para falar. A gente não dá conta da nossa vida. A gente não confia, na verdade, nos parâmetros que nós recebemos dos nossos pais, da nossa cultura, e inclusive também da religião que nós fazemos parte. Como é uma construção humana o cristianismo, Jesus nunca propôs nenhum tipo de religião. Ele propôs um tipo de relacionamento que nós devemos fomentar dentro e principalmente fora desse ambiente que é desafiador. Porque, irmãos, viver com os nossos irmãos no céu vai ser a glória. Mas viver com os crentes aqui na terra, aí já é outra história. Não é verdade, amados? Desafiador, não é? Amados? Aí que a gente vê de fato como que está o nosso grau, nosso nível de maturidade cristã, de espiritualidade. Quando a gente convive, quando a gente se relaciona, quando a gente se aproxima. É por isso que Jesus disse, ame o próximo. E por isso que é difícil amar o próximo, porque ele está perto. Rubem Alves disse, quão admiráveis são as pessoas que eu conheço pouco. Como é bênção aquelas pessoas que a gente não se relaciona, né? Como são gente assim, de Deus, gente que nos abençoa. Começa a conviver diariamente, né? Depois que namora, casa, aí você vai ver algumas coisas que você não percebia, que tolerava, mas agora é intenso, o desgaste, o dia a dia, o cotidiano, né? Ferro com ferro se afiando, pecador com pecador se relacionando, aí a gente vai sendo desafiado a exercer aquilo que nós, irmãos, não conhecemos direito, que é o amor. Aí é o desafio maior da igreja. E a segunda carta, ele fala para se apegar à verdade, e a terceira, ele dá recomendações de amor. Então, voltando aqui no texto que a gente leu, é interessante a gente lembrar, e João, né, faz seus leitores se lembrarem da importância de amar uns aos outros. O próprio Deus é amor, portanto, não amar os outros cristãos é um sinal de que o cristão não está em contato com Deus. É muito simples. É muito simples, não existe linguagem teológica aqui, como Paulo, por exemplo, elaborou. Não há teorias aqui, não há profundidade teológica. O negócio é muito direto, é muito simples. Todos aqueles que têm um mínimo, né, de massa cinzenta, assim, o córtex central, frontal, sabe, o tico e o teco, assim, que consegue somar 2 mais 2, ele consegue entender a linguagem aqui, né? Então, assim, quem é de Deus? Quem ama? Quem não ama? É do diabo. Simples. Não tem outra conversa. Quem ama está na luz. Quem não ama está em trevas. Quem ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. É isso, amados. Não tem para onde escapar. Não tem o que a gente aqui está tentando contornar. Não, mais coisa nenhuma. É isso. Então, vai acontecer. Deus queira que não aconteça conosco. Mas vai acontecer na eternidade. Onde todos os seres humanos prestarão contas a Deus. E alguns tentarão se justificar, inclusive argumentando que em nome de Cristo expulsaram demônios, falaram línguas, curaram pessoas e pregaram o Evangelho. A despeito disso, Jesus vai declarar, não conheço vocês que praticam a iniquidade.
Então é possível experimentarmos e é possível sermos usados por Deus através desses dons espirituais e não sermos aprovados por Deus na natureza porque não amamos. Então, nível de espiritualidade ou crivo de espiritualidade não são os dons espirituais nem o que nós fazemos para Deus. É como nós nos relacionamos uns com os outros. Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 22, ele disse que o fruto do Espírito, preste atenção que não é plural, não são os frutos do Espírito. Lá está escrito o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. São 9 aspectos daqueles que participam, manifestam a natureza de Deus, portanto são de Deus. E os que não são de Deus não têm essas características. É por isso que nós devemos buscar desesperadamente sermos edificados em Cristo, transformados como seres humanos melhores. E o pior gênero de ser humano é o religioso, porque pauta as pessoas pela moralidade. E aí é cruel na sua avaliação, não sabe o que é o amor. O religioso, ele se pauta pela crueldade quando ele vê o outro irmão, a outra pessoa, não correspondendo às suas expectativas e fazendo aquilo que ele julga fazer e o outro não. E aí ele se compara e tem coragem de orar a Deus no templo, dizendo: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo, nem sou como esse miserável pecador aqui, desgraçado, lazarento. O crente não xinga, mas fala uns negócios mais ou menos assim, né? Vai comparando o outro. E o miserável pecador, Jesus conta essa parábola, que ele nem tem coragem de erguer o seu rosto ao céu e bate no peito: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta: qual deles desce justificado para sua casa? Certamente não é o religioso, que não se compadece do outro e que se julga superior, e que se pauta pela moralidade e pelos acertos na sua vida. Amados, o que nós precisamos fazer, na verdade, e a fé evangélica, ela é caracterizada pela reconciliação das 3 esferas: amar a Deus, o próximo e nós mesmos. É isso que a gente deve buscar intensamente. E aí eu quero ler com vocês aqui, ainda na carta de João, por isso que eu pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta, vamos lá? Em 1 João capítulo 3, verso 10 ao verso 18. 1 João capítulo 3, verso 10 ao 18. Pelo menos na minha versão aqui, está escrito assim: assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Está vendo só como o negócio aqui não tem rodeios? Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Ponto final. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Ué, isso é motivo para matar outro? Portanto, quer dizer, nenhum motivo, na verdade, né, irmão? Mas esse muito menos. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto, espiritualmente falando, diante de Deus. Quem odeia seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos que o que é o amor? Pois Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostrar compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Veja só, amados, como o negócio é muito direto aqui. Amor não é esse amor platônico romântico que a gente acha que está nos filmes, nas novelas, né? De declaração e de sentimento. Embora inclua o sentimento, mas o amor na Bíblia é matéria de vontade, é mandamento a ser obedecido e a ser demonstrado pelas obras, não pelas palavras. É o que diz João aqui no verso 18, não sei se vocês prestaram atenção. Filhinhos, não amemos somente de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E o verso 17, ele vem dizendo: se tem alguém, algum irmão em necessidade, seja qual ela for, e nós tivermos recursos para ajudar esse irmão e a gente não faz isso, nós não amamos a Deus. Isso é religiosidade. Amor tem que se desembocar no esteio da vida, na esteira da vida,
no chão de fábrica da vida, do cotidiano, da relação, e a gente precisa se relacionar, se aproximar. Porque se a gente tem um relacionamento superficial de domingo em domingo, se vê aqui de vez em quando, amados, a gente não desenvolve o amor. Nós precisamos ser imbricados um com o outro. Sabe a escama do peixe, que é um por cima do outro assim? A gente precisa se aproximar. Ou então seremos apenas um clube, e não uma igreja de fato. Se nós não nos envolvermos uns com os outros, nos preocuparmos uns com os outros, procurarmos saber a condição uns dos outros, e para que isso aconteça, eu preciso me relacionar, me aproximar. Nós vivemos um estilo de vida onde cada um é incentivado e cada um é alimentado para que busque o seu próprio interesse. Individualistas, egoístas. Essa é a geração que a gente vive. Gente que pensa que o mundo gira em torno de si. Gente que vem para a igreja dizendo, Senhor, fala comigo. E não vem para a igreja dizendo, Senhor, me usa para falar com alguém. Nós prestamos o nosso culto na vertical e não na horizontal. A gente pensa que cultuar a Deus é vir aqui olhar para cima. E não é. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, no verso 26, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem? Um tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem interpretação, tem profecia. Faça-se tudo para a edificação da igreja. A adoração se dá não quando nós levantamos nossas mãos e dirigimos nossas vozes a Deus em adoração e louvor, mas quando nós usamos os nossos dons que Deus nos deu para edificar uns aos outros, e a igreja cresce como corpo de Cristo, fortalecida no poder do Espírito Santo. Queridos, precisamos olhar para o outro. É natural olhar para nós e para os nossos mais próximos, nossa prole. A gente precisa quebrar essa barreira, atravessar esse muro e procurar saber quem são os nossos irmãos de fato aqui, suas histórias, suas necessidades, nos aproximarmos e estarmos atentos às suas necessidades. E o texto que eu quero ler com vocês em Gálatas capítulo 6, verso 1 e verso 2, Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo vai dizer o seguinte, amados, quando vocês se depararem com alguém que foi surpreendido em alguma ofensa, restaure o tal, encaminhe o tal, cuidando por ti mesmo, para que também não caia no mesmo erro. Levai as cargas uns dos outros. Paulo está falando o seguinte, que essa comunidade de fé, eles tinham desavenças, eles tinham as suas posturas de individualistas, mas Paulo disse, corrijam isso, não façam isso, não vivam assim. Quando vocês acharem algum irmão que vacilou na fé, que pecou, estenda a mão, repare, restaure. Queridos, nós somos muito ligeiros a condenar as pessoas que erram, que vacilam, que pecam. A gente não exerce a misericórdia de pronto muitas vezes. A gente é muito fácil em julgar os nossos irmãos. Quando a gente vê algum irmão nosso, às vezes, fazendo aquilo que não honra a Deus, a primeira postura, muitas vezes, é de criticá-lo, é de apontá-lo e de contribuir com Satanás no quesito de acusador. Nós precisamos chegar próximo dessa pessoa. A gente precisa se preocupar com essa pessoa e entender o porquê que essa pessoa, que é o nosso irmão, está vivendo dessa forma. A gente não pode espalhar, amados, a desgraça e a miséria dos outros, não é? Ainda que seja verdade, mas não há prazer, não há alegria em eu partilhar o pecado de ninguém com ninguém. Não deve ter em nós. Paulo ainda, e ele fala agora em 1 Timóteo, Colossenses, melhor dizendo, capítulo 3, verso 16, vocês estão conferindo na Bíblia, se é isso mesmo? Está escrito? Colossenses, capítulo 3, verso 16, Paulo diz o seguinte, habite em vocês ricamente toda a palavra de Cristo. Cuide uns dos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Cuide uns dos outros. Alimentem uns dos outros, espiritualmente falando e de outra ordem também. O Evangelho é a proposta de a gente viver uma vida que deve ser de servir, doar, renunciar. O individualismo é um comportamento assim anti-reino, amados. Então a gente precisa estar fazendo esse exercício de procurar saber a história dos nossos irmãos, nos aproximar. E isso demanda contato. Como eu disse, viver próximo dos irmãos nos tira, muitas vezes, da nossa zona de conforto. Porque a gente vai ter que suportar uns aos outros em amor. A gente vai ter que aguentar a falha dos nossos irmãos. A gente vai ter que olhar para os nossos irmãos
e conviver com esse defeito dele até que Cristo trabalhe em sua vida, ou que trabalhe na nossa, porque às vezes o erro do irmão é um instrumento de Deus para me moldar e me fazer mais maduro, não é, amados? Não é a tribulação que gera paciência? Então, quando a gente considera que alguém é uma tribulação na nossa vida, é porque a gente precisa de mais paciência para servir esse irmão. Olha que coisa interessante. Nós temos uma parcela de responsabilidade com o outro. Isso é fato. Lembra que nós lemos aqui na leitura base sobre Caim e Abel? Primeiro culto da história humana. Houve um homicídio. O culto é lugar perigosíssimo. E quem mata um outro? Não é um estranho, um irmão que mata o outro irmão. E por que causa o matou? Ué, porque o outro era melhor do que ele, diz a Bíblia. E aí, o que eu acho interessante é que Deus pergunta para o Caim, cadê teu irmão? E ele responde o seguinte, e eu, porventura, sou responsável pelo meu irmão? Sou cuidador do meu irmão? Ignorante, né? Mal educado, responder a Deus desse jeito. Eu, porventura, sou cuidador do meu irmão? E aí Deus diz assim, olha, houve uma oração que ninguém fez, mas eu ouvi. Então a primeira oração que foi feita foi aquela, aliás, que foi ouvida, foi aquela que nunca foi feita. Porque o sangue de Abel clama desde a terra até o Criador. E o Criador contempla aquela injustiça e vai pedir a responsabilidade, não vai culpar, mas vai pedir a responsabilidade que o Caim tinha sobre o seu irmão. Hoje, muitas vezes, a gente tem essa ideia de Caim, essa síndrome de Caim. Eu sou responsável por alguém, todo mundo é adulto. As pessoas que vão dar conta a Deus, não, queridos, isso não é a nossa visão como família de Deus, como corpo de Cristo, como um povo resgatado pela cruz do Calvário. Todos são, de alguma maneira, em alguma parcela, eu tenho responsabilidade sobre os meus irmãos. Eu sou sim responsável. Eu não tenho a visão de cada um por si e Deus por todos. Deus não é por aqueles que é por si, mas sim aqueles que são por todos, entenderam? A gente precisa entender o seguinte, amados, que quando a gente escreve aquilo lá na parede, aquilo precisa estar dentro do nosso coração. Se você não está familiarizado com aquele texto lá, de Mateus, capítulo de número 25, verso 31 e 46, vou narrar um pouco aqui, mas se quiser confira na sua Bíblia. Jesus, ele conta uma história que é mais ou menos assim. Havia um senhor, um rei, ele foi dividir grupos, ovelhas e bodes. Os bodes, eu acho que é à esquerda, se não me falha a memória, e as ovelhas do lado direito. E os bodes, ele diz assim, ó, vai para lá porque vocês não me serviram. Eu estava nu, não me vestiste, estava com fome, não me deste comer, estava com sede, não me deste beber, estava na prisão, não fosse me ver, estava lá, né, enfermo, não fosse me visitar. Senhor, quando a gente fez isso, quando nós te vimos nessa situação, eu te amo, Jesus. Não foi o que a gente cantou aqui? A gente é apaixonado por Jesus, a gente ama Jesus, a gente clama Jesus, e o que João diz aqui é o seguinte, se nós falarmos assim, a gente ama Jesus, mas não, isso não é demonstrado no próximo, isso é mentira, isso é engano, isso é ilusão. É fácil a gente falar que ama Jesus, eu quero ver demonstrar na realidade do dia a dia, na vida, uns dos outros. Amor não é de língua, não é falado, inclui muitas vezes declaração, mas não é isso que consiste, o amor consiste na vivência, na relação, no serviço, na doação, na minha renúncia em relação aos outros, amados. Quer falar que você ama a Deus? Serve as pessoas, não fala nada. A tua vida vai declarar se você ama ou não ama. É por isso que é muito mais fácil a gente pedir perdão a Deus quando a gente comete pecado, ao invés de ir lá e restituir o irmão na questão. É facinho diante de Deus, dificuldade. A gente nem está vendo, a gente sabe que é real, sente a presença, aquela coisa toda. Mas não tem a química, né? Não tem a humilhação de olhar no olho do outro, de reconhecer que o outro, inclusive, naquele momento, foi superior a nós de alguma maneira, porque nós fomos o ofensor. Não é, amados? Então, a dificuldade e o desafio está em demonstrar o nosso amor quando a gente serve os outros irmãos. E aí Jesus diz, ó, mas eu estava nu, vocês me vestiram. Estava com sede, me deste de beber. Estava na prisão, vocês foram me ver. Estava enfermo, vocês me visitaram. Senhor, quando a gente fez um negócio desse aí com o Senhor, que a gente nunca fez? Ah, fizeram sim. Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Estamos fazendo a Deus. E ninguém serve a Deus, amados, assim no direct, sabe? Ninguém, é impossível eu servir a Deus se não tiver um ser humano intermediando. É o que diz Paulo em 1
a Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Lembram desse texto? 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5. Paulo diz o seguinte: há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós só servimos a Deus através de um homem. E nós só servimos a Deus quando servimos os seus filhos e as suas filhas. A gente acha que as nossas realizações dentro aqui desse ambiente, isso aqui é servir a Deus, faz parte, mas só se isso desemboca em alcançar uma vida, uma pessoa. Se não, amados, é só essa espiritualidade, sabe? Esse negócio assim, meio abstrato, que não se materializa. E aí Deus não reconhece, por exemplo, quando eu vou ou venho até um lugar como esse, numa liturgia assim, venho aqui adorar a Deus, louvar a Deus. Porque o mesmo Jesus, inclusive, ele mesmo disse em Mateus 5, 23 e 24, se fores ofereceres a Deus alguma oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com teu irmão, depois vem e oferece a oferta, porque Deus não legitima, Deus não reconhece nenhum dos nossos atos, nenhuma das nossas palavras, se não há uma reconciliação entre mim e as pessoas. Se não depende dela, aliás, não dependendo dela, eu não tenho o que fazer. Mas Paulo diz, quando depender de vocês, tende paz uns com os outros. Queridos, a gente não pode cair no engano que a gente não serve as pessoas e a gente pode servir a Deus. Não, isso não existe. Biblicamente isso não existe. Isso é uma falsa espiritualidade. E quer saber quem é de fato a pessoa que é aprovada por Deus? Não é aquele muitas vezes que tem destaque na igreja, como pregar a palavra, ministrar os louvores, ser usado através dos dons espirituais. Quer saber aquele que é cheio do Espírito Santo? Não é aquele que cai, profetiza, fala língua estranha, tem os dons aqui. Isso aqui, como eu disse, são coisas acessórios, que não definem a natureza da pessoa. Mas quer saber de fato, são aqueles anônimos, que acompanha as pessoas nas suas crises, nas suas dificuldades. Gente que muitas vezes nem tem função nenhuma de destaque oficial na igreja, mas são gente que anda com gente, que ora, que intercede, que está lá socorrendo nas dificuldades, nas coisas mais simples e básicas do dia a dia. É o que o Tiago diz, se você tem fé mesmo. Se você tem fé, então demonstra pelas obras, porque eu, pelas minhas obras, demonstro a minha fé, porque uma fé sem obras é fé de demônios. Como diz por aí, é forte, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. O que diferencia, então, os bodes das ovelhas, amados, é se nós não somos ensimesmados. Se a gente não vive essa religião igrejeira, templista, ritualística. Mas se, a partir daqui, dessa reunião, a gente, na segunda-feira, põe em prática o que nós ouvimos aqui e declaramos aqui. Porque se tem um momento no culto que a gente mais mente, é na parte da música. Eu não estou falando que os irmãos estão mentindo, não é isso. Estou falando no geral. Se a gente pensar o que nós declaramos hoje aqui, será que de fato isso se desemboca lá na segunda-feira? As relações da nossa casa? E o que a gente declara, a gente está disposto de fato a fazer? Queridos, nessa noite, eu gostaria de chamar cada um de nós aqui à reflexão e fazer uma oração com vocês. Do jeito que vocês estão aí, sentadinhos mesmo, quem quiser vir na frente, fica à vontade, a gente ora também. Mas eu gostaria muito que a gente refletisse sobre essa realidade. O que nós vamos fazer com essa palavra? O que nós vamos fazer com o que nós ouvimos hoje? O que nós vamos fazer com as nossas vidas? Voltaremos para as nossas casas e a gente vai dar continuidade àquilo que a gente sempre fez? Ou a gente vai entender que Deus está nos chamando para sermos pessoas, e o próprio Evangelho, desnudo, encarnado, sendo anunciado através das relações no dia a dia. Sabe o que a gente precisa? Sabe o que o nosso país precisa, amados? Sabe o que a nossa família precisa? É de menos pregação e mais testemunho. Sem falar nada. Sermos o Cristo na vida dos outros. Sem falar coisa alguma. Se sacrificando pelas pessoas. Amando as pessoas, estendendo as mãos para as pessoas, no momento de crise e miséria. E quando a gente vê algum irmão nosso, alguma irmãzinha, algum irmãozinho nosso, estou falando aqui não no sentido pejorativo, carinhoso, tá? Algum irmãozinho, alguma irmãzinha nossa, caindo em pecado, cuidado. Vá lá, se aproxime, leve o fardo, carregue no ombro. Faça isso. E você vai estar cumprindo, diz Paulo em Gálatas, a lei de Cristo.
A gente não vive sem lei, a gente não é fora da lei, não. A gente tem uma lei, a nossa lei é o amor. Não é, amados? Vocês querem orar comigo, queridos? Vocês querem, de fato, assim, nessa noite, abrir o coração de vocês e deixar o Espírito Santo ministrar através dessa semente que está sendo lançada hoje aqui? E orar a Deus de verdade, no sentido de falar, Senhor, me faz, Senhor, uma pessoa desse naipe, que ame, muitas vezes sem falar nada, mas que me preocupe com a vida do irmão. Peça para que Deus possa, de fato, te fazer uma extensão dele aqui na terra, na vida das pessoas. Que as pessoas vejam Deus na tua vida, através da tua vida e por tua vida. Vamos orar, queridos. Se os irmãos que forem ministrar aqui o louvor quiser subir, fique à vontade. Mas ore comigo. Pai, eu quero louvar o teu nome nessa noite, Senhor, e te agradecer pela oportunidade de compartilhar com os teus filhos essa porção da tua palavra. Peço que o teu Espírito, Senhor, possa ter misericórdia de cada um de nós, para que não possamos apenas ser ouvintes esquecidos da tua palavra, mas aqueles que lutam contigo, Senhor, para pôr em prática. Que a gente possa, Senhor, quebrar os muros que nós erguemos. Senhor, que possamos construir pontes e nos relacionar uns com os outros. Que possamos nos interessar profundamente com cada um dos nossos irmãos, que convivemos aqui, Senhor, nessa família da fé aqui, nessa comunidade de fé. Que possamos nos envolver uns com os outros, não só orarmos uns aos outros, mas oferecermos a companhia, a amizade, a vida, o tempo, o esforço, as finanças, os dons. Senhor, que possamos ser companheiros uns dos outros, amigos uns dos outros. Senhor, nutrirmos o relacionamento uns com os outros, nos interessarmos profundamente pela história de cada um, ponderar, considerar e amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor. Embora eu sei que é inevitável, Pai, os conflitos, eu sei que será inevitável as ofensas, sei que será inevitável os entreveros de vez em quando, mas que possamos vencer tudo isso, ó Deus, com graça, com misericórdia, com compaixão, com empatia, com alteridade, com amor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, porque não queremos, ó Pai, fazer coisas no Teu nome sem conhecermos a Tua natureza. Não queremos, Senhor, falar a língua dos anjos e dos homens. Não queremos ter toda a ciência do mundo para pregar a Tua palavra. Não queremos ser missionários e darmos os nossos corpos como Marte no campo missionário. Senhor, mas tudo isso sem amor. Não queremos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a amarmos de verdade. Tu sabes as nossas limitações, mas eu confio no poder da Tua palavra que pode transformar a nossa disposição e que pode nos dar, trazer, Senhor, recursos para que possamos estar, a partir deste momento, amando mais intensamente, não por palavra apenas, não por língua apenas, mas por obra e em verdade. E nos preocuparmos, planejarmos a nossa vida, Senhor, para estarmos, Senhor, servindo as outras pessoas, organizarmos a nossa vida para que possamos ter tempo para dispensar, Senhor, com os nossos irmãos, para gastar o tempo com os nossos irmãos e não apenas nas nossas tarefas. E que nós não podemos nos perder, Senhor, nas tarefas religiosas, Senhor, que não são nutridas, ó Pai amado, pelos relacionamentos próximos de construção de amizade. Abençoa-nos, ajuda-nos, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos e a todas.